Glórias a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 18. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vou ler novamente. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo, nesta carta, neste versículo, ele fez o cálculo. Ele analisou a sua vida e todos os sofrimentos deste mundo, seja por causa do pecado, seja por causa da perseguição como cristãos. Ele pegou todos esses sofrimentos e ele comparou como colocar na balança, de um lado, os sofrimentos, as angústias, as perseguições, do outro lado, a glória do porvir. E ele disse que não dá nem para comparar. A glória do porvir é muito melhor. A glória do porvir é muito superior. Então, como um tema para este texto que eu gostaria de estar tratando com os irmãos, aprendendo a fazer a conta da maneira correta. Nós temos que, assim como o apóstolo Paulo, aprendemos a fazer essa conta. Esse texto que a gente leu, conforme a gente viu, está na carta de Paulo aos Romanos, e um tema marcante dessa carta, um tema que marca essa carta, é o Evangelho de Deus. E no verso 1, do capítulo 1, o apóstolo Paulo já vai estar entrando nesse tema. E quando a gente pega do verso 16 até o final do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai estar desenvolvendo esse tema. E, em especial, uma ênfase especial, a justificação pela fé somente. O grande tema do Evangelho. O meio pelo qual um homem ou mulher é salvo, através da fé. A fé em quem? A fé na pessoa de Jesus Cristo e a sua obra naquela cruz. Esse é o grande estandarte da igreja do Evangelho. Inclusive, foi por causa desse tema, justificação pela fé somente, que o apóstolo Paulo foi duramente perseguido e, por fim, morreu. Foi martirizado. Foi justamente por causa desse tema que muitos irmãos na história da igreja foram mortos e perseguidos. Esse foi o motivo da reforma, esse foi o tema da reforma através da vida do monge Lutero. É o grande tema combatido pelos inimigos da igreja, combatido por Satanás. Então, o grande escândalo que os judeus não aceitaram essa mensagem do evangelho é o meio de salvação. Como? Pela fé somente. De um lado, nós vemos a bondade de Deus, que envia o seu Filho para morrer por nós, mas também a mensagem do Evangelho traz consigo essa afirmação, que um homem ou mulher só podem ser salvos através da fé. Porque nós não conseguimos produzir nossa salvação. As nossas obras não são boas diante dos olhos de Deus, e isso é para todo mundo, serve para mim, para você, para qualquer um. Não somos bons, somos pecadores, somos falhos. Se você há de ser salvo, só há um caminho, um meio, através da fé. Fé através da fé em Jesus Cristo. Então, do capítulo 5 até o final do capítulo 8, o apóstolo vai estar demonstrando a certeza dessa salvação através da fé, através de Jesus Cristo, a plenitude dessa salvação. Ele vai estar demonstrando a finalidade dessa grande salvação. Então, ele vai estar nos dando aqui um quadro descritivo completo dessa segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus. Jesus Cristo, irmãos, é um Salvador completo. Jesus Cristo é um Salvador em que você pode confiar. A obra de Cristo naquela cruz supre todas nossas necessidades espirituais. E o apóstolo Paulo está demonstrando isso aqui. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no seu verso número 4, pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo diz, eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. O apóstolo perdeu muita coisa. O apóstolo Paulo perdeu muita coisa para pregar o evangelho. Muitas vezes apredejado, muitas vezes ele foi preso, por fim foi martirizado, foi odiado pelos da sua casa, da sua família, da sua nação. O apóstolo Paulo sofreu muito, mas ele continuou pregando o evangelho, porque ele disse, ainda que eu estou sofrendo, ainda que eu morra por causa disso, eu tenho que pregar, porque é o único meio
pelo qual um homem pode ser salvo da condenação. Você que está me ouvindo agora, saiba de uma coisa: ou você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, ou você passará a eternidade no inferno. Enquanto Deus permitir e nos dê graça, estaremos aqui pregando essa mensagem para você. Porque é a única mensagem que pode salvar. A minha esperança é que enquanto estamos aqui dizendo que somente através de Cristo você pode ser salvo, a minha esperança é que o Espírito Santo, o Deus poderoso, possa agir dentro de você e abrir os teus olhos para você compreender que você está indo para o inferno. E somente Cristo pode salvar. A salvação pela fé somente. Então, aqui do capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo 4, o evangelho e a justiça de Deus pela fé. Do capítulo 5 até o final do capítulo 8, que é onde está o nosso texto, o evangelho e o poder de Deus para a salvação. Então, chegando aqui no capítulo 8, nosso capítulo, ele, como a gente disse, essa perícope é uma perícope maior que começa lá no capítulo 5 e ela vai acabar aqui no capítulo 8. Então, nesse texto que começa no capítulo 5 até o final do capítulo 8, você tendo tempo, você leia do capítulo 5 ao capítulo 8, o apóstolo Paulo vai estar mostrando o poder e a eficácia do evangelho para a salvação. Sabe, irmãos, o evangelho, a obra de Cristo naquela cruz é um plano de salvação completo, perfeito, confiável, porque Jesus é um salvador completo. Pode confiar. Você não será enganado, você não vai se decepcionar. Então aqui o apóstolo Paulo está tratando dessa doutrina da segurança do cristão. Se você está em Cristo, pode ficar seguro, você vai vencer, você vai prevalecer, você vai chegar lá no fim. Estamos seguros por quê? Porque eu sou forte? Porque eu sou capaz? Não. Porque o próprio Deus está levando em cumprimento os seus propósitos. E me salvar se tornou o propósito dele. Por isso ele me chamou. Por isso ele me resgatou. Por isso ele enviou seu filho. Deus está cumprindo os seus propósitos nos eleitos. E como que ele faz isso? Unindo os eleitos a Cristo. Ele nos une a Cristo. Nos torna o corpo de Cristo. Sabe, e essa união com Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Como? Através da fé. Deus gera fé dentro de nós e nós cremos em Cristo. Através da fé nos unimos a Cristo. E quando a gente se une a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo vem trabalhar em nós, agindo, irmãos, poderosamente. Porque o Espírito é Deus. E onde há o caos do pecado, ele traz vida, ele traz equilíbrio. Ele traz a glória de Deus. Onde habitava o pecado, agora vai abundar a graça, vai abundar a glória de Deus. Antes nós estávamos em Adão, escravos do pecado, escravos de Satanás, vencidos, condenados, destinados à destruição. Agora estamos em Cristo. Vida eterna, glória eterna, unidos a Deus. Estamos absolutamente seguros por estarmos em Cristo. Então, quando a gente chega nesse capítulo 8, um bom tema para o capítulo 8 seria uma vida triunfante no Espírito, do verso 1 ao 18. Então, aqui nesse verso 1 ao 18, o apóstolo Paulo vai estar tratando de quê? Da lei do Espírito de vida, por estarmos unidos a Cristo. Antes habitava em nós a morte, antes habitava em nós a separação de Deus. Agora, por estarmos unidos a Cristo, há uma lei de vida. Estamos sendo transformados, moldados, o Espírito habitando em nós, verdadeira vida. Agora não vivemos mais na carne, seguindo os nossos apetites, mas agora vivemos no Espírito, porque o Espírito nos dá uma nova mente, o Espírito nos une a Deus, o Espírito nos dá vitória sobre os nossos inimigos, Satanás, o mundo, o pecado e por fim a morte, porque o Espírito ressuscitará os nossos corpos mortais, porque somos filhos de Deus, estamos livres, não somos mais escravos do pecado. Somos filhos de Deus. E Deus nos dá poder para vencer os nossos inimigos. O Espírito nos capacita a crucificar os feitos do corpo. O Espírito nos dá a convicção que nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, nós estamos seguros. Podemos ter uma convicção firme. Então, chegando aqui nesse verso nosso aqui, no verso 18, o apóstolo Paulo vai estar dizendo aqui, a partir do verso número 17, vou ler a partir do 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus,
cordeiros com Cristo. Se com ele sofreremos, também com ele seremos glorificados. Olha a afirmação. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Que você tem uma herança, você é herdeiro. E herdeiro de quem? Do homem, não, herdeiro de Deus. Por causa da obra de Cristo. Mas se nós somos filhos de Deus, o apóstolo Paulo fala, com ele, nesse mundo, nós sofreremos. Mas seremos glorificados. O verso 18 vai dizer, tenho para mim por certo, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que texto glorioso, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, mas agora, nesse momento, nós estamos nesse mundo. E a própria natureza geme por causa do pecado. O mundo está sendo afetado pelo pecado. Por isso estamos cercados de morte. Toda desgraça desse mundo, toda pandemia, todo sofrimento é por causa do pecado. Porque os homens se separaram de Deus. Os homens se afastam cada vez mais de Deus. O pecado, essa doença que entrou na raça humana quando Adão pecou. Quando Adão desobedeceu, quando ele não cumpriu o seu propósito de glorificar a Deus. Quis fazer as coisas do seu jeito. Quis romper com o governo de Deus. E olha como que as coisas estão. Esse mundo geme. O mundo que era perfeito agora, a imperfeição, o pecado entrou. A natureza deseja que Cristo volte, deseja que a terra seja redimida. E nós também desejamos, ansiamos por este momento, aguardamos este momento. Não podemos ver ele ainda com os nossos olhos naturais. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos o pecado, nós vemos a morte, nós vemos a rebelião, nós vemos o sofrimento. É isso que nós estamos vendo, é isso que está diante dos nossos olhos. Deus nos promete, nós que cremos, só para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, um corpo que não envelhece, um corpo que não morre, um corpo que não sente dor. Mas quando nós olhamos no espelho, o que nós estamos vendo é um corpo que morre, é um corpo que sofre, é um corpo também que padece diante da pandemia. Um corpo que envelhece, um corpo que morre. A nossa esperança não está naquilo que nós vemos. Porque o texto diz, nós vemos não é esperança, esperamos algo que não estamos vendo. Mas pela fé vemos. O apóstolo Paulo colocou na balança todo o sofrimento dessa terra presente que ele podia ver e sentir. Mas do outro lado da balança ele colocou todas as promessas de Deus que ele não podia ver, nem sentir, mas sabia que eram verdadeiras. Porque a fé nos diz que é verdadeira. Estamos nesse mundo, irmãos. Somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Devemos estar seguros que no fim venceremos. Por quê? Porque a nossa salvação é um plano que o próprio Deus está executando. Ainda que no presente a gente enfrente provações, dificuldades, nós vamos vencer, chegaremos triunfantes na glória. Por quê? Porque eu sou bom, sou forte? Não, porque Deus é por nós. Pense, para nos salvar, Ele não poupou o próprio Filho. Ele foi capaz de enviar seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Se Ele nos deu o seu Filho amado, o que Ele nos negaria? Nada, nem ninguém pode impedir Deus em seu propósito supremo de nos salvar. Deus está nos santificando dia após dia. Deus está trabalhando em cada filho seu. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te encorajar. Deus está trabalhando em você agora. Você é um filho amado de Deus. Talvez você diga, eu sou filho amado de Deus, estou desempregado, estou passando uma luta familiar, estou passando uma luta na minha saúde. Você sim é. Nesse mundo nós vamos sofrer, a Bíblia está dizendo, faz parte. Mas Deus, Ele te ama e está trabalhando em você. Ele está usando esse sofrimento seu,
Essas coisas que estão te afligindo, ele está usando isso para te aperfeiçoar, para te aprimorar, porque ele está te levando para a glória. Ele te ama tanto que deu um filho para morrer por você. Você vai vencer. Ele está nos santificando, está usando todas as circunstâncias ao nosso redor, em nosso benefício. Por fim, ele nos levará para a glorificação final. Por isso o cristão deve se portar com uma segurança inabalável. Porque ele é forte, porque ele é sábio, porque ele é melhor? Não. Porque Deus é por nós. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Então o Espírito Santo está nos mostrando esse grandioso e supremo propósito de Deus. O apóstolo Paulo quer que a gente aprenda a fazer a conta aqui. Os sofrimentos presentes, irmão, não dá para comparar com a glória que há de vir. Nós somos filhos de Deus. Somos destinados para a glória. Viveremos eternamente com o Senhor numa condição perfeita e gloriosa. E esse destino nosso é certo e firme. Ainda que estejamos nesse mundo caído. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você fez a decisão certa. Jesus é um Salvador completo. Ele é um Salvador pleno, capaz de salvar. Ainda que a gente gema por causa do pecado. Olha para a criação, ela também está gemendo. Nós estamos gemendo, desejando a nossa redenção. Quando nós seremos transformados, sairemos deste lugar e vamos para o nosso lugar. Mas agora, enquanto estamos aqui, devemos estar atentos, para não esperar aquilo que Deus não prometeu. Deus não nos prometeu aqui uma vida de tranquilidade, irmãos. O mundo jaz no maligno. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Deus prometeu isso. Há um falso evangelho que promete que se você está em Cristo aqui, você não tem problema, irmãos. Jesus nunca disse isso, isso é mentira. Cuidado, porque senão você fica esperando de Deus o que Ele nunca te prometeu. Nós somos filhos de Deus, sim, é verdade. Mas Ele não nos prometeu tranquilidade. Devemos saber que o fato de sermos filhos de Deus não nos promete dias tranquilos. Não é essa promessa no evangelho. Temos que saber o que Deus prometeu. Então há uma falsa mensagem do evangelho que diz que no mundo nós não vamos ter aflições. Não, no mundo nós teremos aflições. Teremos lutas, dificuldades. Primeiro, por causa do pecado. O pecado que nos faz envelhecer. O pecado que nos faz morrer. O pecado que nos faz ter dores, ansiedades. O pecado que age no mundo. Sabe, uma época muita chuva, ou em outra época pouca chuva, muita destruição, muitas doenças. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz debaixo da ira de Deus. E tudo que você vê de ruim aí é o reflexo dessa ira. Esse mundo está doente. E todas as coisas que você vê acontecendo, sabe, essa instabilidade são sintomas dessa doença. O mundo jaz no maligno. O sistema mundial jaz no maligno. Satanás foi vencido e os seus dias estão contados. Nós não estamos aqui no nosso lugar. Nós somos peregrinos. Aqui nós vamos padecer aflições, irmãos. Não espere o que Deus nunca prometeu, porque senão você vai se decepcionar, você vai desanimar. Aqui teremos aflições, aqui teremos luta, mas o apóstolo Paulo está dizendo no verso 18, que é o nosso texto. Aprenda a fazer a conta. O apóstolo Paulo, ainda que eu tenha aqui sofrimento, ele vai dizer, por mim, para mim, eu tenho por certo, ele diz, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de vir. Sim, está dizendo, aqui nós vamos sofrer, aqui nós vamos passar luta, aqui nós vamos passar dificuldade, mas isso é pouco comparado com o que Deus preparou para nós. Ele falou, por mim eu tenho por certo, estou firmemente convencido. Ele não está achando nada aqui não, irmãos. O apóstolo Paulo não está achando, ele fala, eu tenho por certo. Ele fez a conta, ele computou, ele calculou, ele conferiu. Ele fez o cálculo. Ele considerou todas as coisas. Ele comparou, avaliou, somou, pesou, deliberou. Ele considerou todas as razões. Ele concluiu. Ele, levou em conta tudo. Ele meditou sobre tudo. Ele julgou. Ele determinou, propôs. Olha essa palavra tenho. No grego, essa ideia completa que ela traz. Ele considerou, ele fez a conta. Ele diz que eu não estou enganado, eu sei o que eu estou dizendo, eu fiz a conta, está certinha a conta. Essa palavra aqui, essa palavra tem aqui no grego, traz a ideia de fatos e não de suposições. Ele falou, eu estou certo. Eu sei o que eu estou falando, eu não estou achando nada não.
sofrimento desse mundo aqui, está dizendo, não é para comparar. Eu tenho por certo, não é para comparar com a glória que há de vir. Então o apóstolo fez a conta. Ele analisou os sofrimentos desse mundo por causa do pecado. Ele analisou os seus sofrimentos por causa da perseguição, porque ele era igreja, por causa dos sofrimentos dele como cristão, como apóstolo. Sabe, ele pensou nos seus açoites, nas prisões, apedrejamento, rejeição por parte da sua nação, rejeição por parte dos seus amigos, da sua família, a sua perda de bens, ele perdeu status, ele perdeu poder. E por fim ele perdeu a liberdade, foi preso, por fim ele foi martirizado. Ele pegou todo esse sofrimento e colocou do lado da balança. E do outro lado da balança ele colocou a glória do porvir. Ele sabe o que ele falou? Não dá para comparar os dois. A glória do porvir é muito melhor, não tem nem como comparar. São duas coisas que não há como comparar. Ele fez a conta da maneira certa. E sabe qual a conclusão que chegou? Que valia a pena seguir a Cristo. Valia a pena sofrer por causa do Evangelho. Valia a pena gastar sua vida por causa do Evangelho. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 5, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, está falando dele aqui, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido, eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está pegando toda a sua vida, tudo que ele creu, tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, tudo. Todo o status que ele tinha, todas as suas capacidades, seus bens, tudo que ele poderia conquistar. E olha para tudo isso, ele vê que não tem valor. Comparado ao que Cristo fez por nós. Ele falou, não confie em mais nada disso para ser aprovado por Deus. Isso é tudo esterco. Eu creio agora, é na obra de Cristo. Se eu vou ser salvo é pela fé. Mediante a fé, ele diz, uma salvação mediante a fé. Essa fé é preciosa. Sabe, ele fala, é nessa direção que eu corro, é nessa direção que eu avanço, é nessa direção que eu esmurro meu corpo para agradar o meu Senhor. Vale a pena, ele está dizendo, vale a pena. O apóstolo fez a conta, irmãos. Ele analisou detalhadamente, descobriu que seguir a Cristo, tomar a cruz, negar a si mesmo, vale muito a pena. Vale a pena seguir Jesus. Ele pode te dar o que esse mundo não pode te dar. Ele pode te dar uma felicidade eterna, uma glória eterna, uma paz eterna. Você fez a conta? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Você acha que vale a pena seguir a Cristo? Ou você prefere ganhar este mundo? Você fez a conta? Você chegou na mesma conclusão que Paulo? Ou você chegou à conclusão que vale a pena usufruir do pecado desse mundo e todo o lixo que Satanás te oferece? Certifique-se que você está fazendo a conta da maneira certa. Eu vou te dizer, porque eu creio no que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma conta sincera, verdadeira, justa, ela vai te mostrar que o que Cristo te oferece é infinitamente maior e melhor do que tudo que esse mundo pode te oferecer. Seja na qualidade, seja no tempo, porque qualquer benefício que esse mundo te oferece é temporário. O que Cristo te oferece é eterno. E rejeitar a Cristo vai te levar para um lugar de sofrimento sem precedentes. Vale a pena seguir a Cristo. E se você vai seguir a Cristo, faça o cálculo. Porque seguir a Cristo não é para ir para um mar de rosas,
mas ir por um caminho estreito de muitas aflições. Se você quer seguir a Cristo, se você quer receber essa herança gloriosa, ouça o que Jesus diz em Lucas 9, 23. Ele dizia a todos, para todo mundo que quer seguir isso aqui, não é só para os apóstolos, é para todo mundo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se e causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus anjos. Você quer seguir a Cristo? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz dia após dia. É um caminho estreito, é um caminho difícil, com muitas lutas e aflições. Mas se você não quer seguir a Cristo, você prefere ganhar o mundo, você vai perder a sua alma. Porque ainda que você ganhe o mundo inteiro, e quase ninguém ganha o mundo inteiro, ninguém ganha o mundo inteiro. Mas ainda que você ganhasse o mundo inteiro, não vale a pena. Porque você ganharia o mundo inteiro por alguns anos. E aonde você vai passar a eternidade? Se você tomar a decisão agora de não seguir a Cristo, é como se você estivesse envergonhando, rejeitando Ele. Naquele grande dia, você vai estar diante dele. Ninguém vai escapar. Você pode crer ou não, você estará lá. Ele vai dizer que não te conhece. E você será lançado no inferno, na condenação eterna. Porque nossa alma, creia nisso, é eterna. Qualquer prazer neste mundo é passageiro. Você vai morrer um dia. E isso a Bíblia nos ensina na parábola do rico e Lázaro. O texto, lá no capítulo 16 de Lucas, verso 19, vai dizer: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele curtia o mundo aqui, aproveitava o mundo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele, sendo consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá passar. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tão poucos deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Este homem rico escolheu aproveitar os prazeres deste mundo, ganhar esse mundo. E ele se aproveitou todos os dias da sua vida. Essa foi a escolha dele. Esse homem chamado Lázaro sofreu tormentos nesse mundo. Mas esses tormentos que ele sofreu foi por tempo passageiro. Porque este homem foi salvo, foi para o seio de Abraão. E para onde ele foi não há sofrimento, não há lágrima. É um lugar de descanso, é um lugar de paz. Mas esse homem aqui, que não quis seguir a Cristo antes, quis aproveitar a vida, foi para o inferno. E alguns minutos no inferno, ele já havia esquecido de toda a sua vida de prazer, orgia e curtição. Você que não quer seguir a Cristo, quer viver a tua liberdade que você pensa que tem e curtir a vida como você acha que está curtindo. Saiba disso. Um dia no inferno e você já vai ter esquecido de todos os prazeres desse mundo. E você vai desejar com todas as tuas forças sair de lá como esse homem rico desejou. Ele não pôde, porque não pode. Uma vez que você cai no inferno, lá você fica. Tem parentes nossos no inferno agora,
que desejariam voltar aqui para nos avisar, para que a gente não vá para lá, assim como esse homem queria avisar seus irmãos. Mas a palavra de Deus para eles é que eles ouçam os pregadores, que eles ouçam os profetas, que eles ouçam os homens que estão pregando. E se eles não quiserem ouvir, não há esperança para eles. Você está vivo agora. Eu não sei se você vai estar amanhã. Amanhã você pode estar nesse local de tormento. E de lá você não sai. O seu destino eterno vai estar determinado. Mas agora não. Se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor. Nós precisamos aprender a fazer a conta certa. Nós precisamos aprender a projetar a nossa vida, levando em conta que nós não vamos ficar para sempre aqui. Nós vamos morrer. É como aquela parábola do administrador infiel. Ele pensou em tudo. Ele teve uma grande plantação, ele pensou em construir celeiros, ele pensou em como ele ia gastar o seu dinheiro, ele pensou em como ele ia curtir sua vida, mas ele não pensou o que ele faria na eternidade, quando ele morresse. Ele não pensou com o que ele faria quando estivesse diante de Deus para ser julgado. Ele não pensou. É por isso que Deus olha para toda aquela loucura de juntar dinheiro, de curtir a vida. Ele fala: homem louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. O que vai adiantar essa riqueza? O que vai adiantar todos esses prazeres? Você que está me ouvindo agora. Você está projetando a tua vida para curtir esse mundo, para os prazeres, viajar, comprar, adquirir. Ser conhecido, ser popular. Ser forte. Ser destaque. Conquistar. Se tornar próspero. Todo esse monte de coisa que você está buscando. Você busca tantas coisas e você não pensa o que você vai fazer quando estiver diante de Deus. Talvez Deus está olhando para mim e para você agora, está dizendo: homem louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma, hoje mesmo você morre e desce sepultura. O que vai adiantar todos esses bens? O que vai adiantar tudo isso que conquistou? O que vai adiantar esse status? O que vai adiantar? Não vai te ajudar em nada, irmãos. Vamos projetar a nossa vida levando em conta que nós vamos morrer. E você vai estar diante de Deus para ser julgado, e eu te digo, você vai estar. Gaste os teus dias pensando nesse dia. Leve alguma coisa para lá, porque Deus vai te cobrar. E só há uma maneira de você escapar desse julgamento: através de Cristo Jesus. Só Ele pode te livrar. Se você quer tomar uma decisão nessa vida, toma uma só. A mais importante de todas: receba Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Nós não vamos passar a eternidade aqui nessa terra. Nós vamos passar a eternidade no céu ou no inferno. A loucura. As pessoas, elas querem acreditar que não existe Deus, que existe só essa vida aqui. É como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai dizer, verso 29, de outra maneira: que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam? Por causa deles. E porque também nós nos expomos a perigo toda hora. Dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Jesus Cristo nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E digo isso para nossa vergonha, para vossa vergonha. Essa é a ideia do mundo. Se não há Deus mesmo, posso fazer o que quiser. Comamos, bebamos, vamos curtir, vamos dedicar orgia, vamos viver do meu jeito, porque morreu, acabou. Esse é o teu pensamento. O apóstolo Paulo: se é verdade isso aí? Se fosse verdade, realmente você podia fazer isso. Apóstolo Paulo: mas isso não é verdade. Deus existe. Ele está te esperando em algum lugar no futuro. Pode ser daqui a um dia, 2 dias, daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei. Ele está te esperando. Deus existe. Você morre e ressuscita. Como diz o Salmo 53, verso 1, diz o insensato, diz o tolo no seu coração: não existe Deus. Corrompe-se, pratica iniquidade, e não há quem faça o bem. É por isso que as pessoas se dedicam à perversão, porque querem acreditar que não existe Deus. Elas querem viver como se não existisse Deus. Querem acreditar que não existirá um julgamento. Elas ignoram provas claras que Deus existe. A própria criação. Se você olhar para a criação, olhar para os animais, o equilíbrio, a biologia, se você olhar para o próprio corpo humano, a criação prova que Deus existe. Mas eles querem ignorar o testemunho da criação.
A própria consciência nossa, ela mostra pra gente que existe um Deus. Nós queremos silenciar a nossa consciência. No fundo, todos sabem que Deus existe. Mas querem fingir que Ele não existe, porque querem viver do seu jeito. Ou, na maioria das vezes, quando eles não querem fingir que Deus existe, eles querem conceber Deus da maneira deles. Eles criam um ídolo. Uma figura de Deus que eles acham ideal e adoram esse Deus. Um Deus que satisfaça as suas exigências. Um Deus que concorde com a sua maneira de viver. Um Deus do jeito deles. Então eles rejeitam a autoridade de Deus e silenciam a consciência criando um Deus da sua maneira. Isso também é rejeitar Deus. Dessa maneira eles estão rejeitando a autoridade do verdadeiro Deus sobre si. E vivem da sua maneira louca. Porque são pessoas que querem viver somente para essa vida. Não querem seguir a Cristo. Não querem se sujeitar a Deus. Eles são pessoas que estão fazendo a conta de uma maneira louca, equivocada. E acham que estão fazendo uma escolha sensata. Rejeitando a Cristo, rejeitando a mensagem do Evangelho. Eu oro para que isso não aconteça. Mas pode ser que eles vão descobrir tarde demais, como aquele homem rico da parábola. Que todos os prazeres deste mundo, todas as riquezas, todo o poder, toda a curtição, não vale a pena se comparado com o que vai acontecer na eternidade. Alguns minutos no inferno, vou te dizer. E você já vai ter esquecido de todas as suas conquistas e prazeres nesse mundo. Faça o cálculo da maneira correta. Moisés fez o cálculo da maneira correta. Moisés era um homem poderoso, era um homem que ocupava uma posição de destaque no Egito, que era o maior império da época, filho da filha do faraó, ele tinha tudo. Todo o poder financeiro, todo o poder bélico, todo o status, ele tinha tudo. Do lado da balança estava todo o poder, os prazeres que ele podia ter com essa posição, o destaque, sabe, todo o orgulho que ele poderia ter nessa posição, tudo que ele podia usufruir, estava na balança. Mas o texto de Hebreus nos diz, lá no verso 24, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. Irmãos, Moisés, com os olhos naturais, ele enxergou todos os benefícios de ser filho da filha do faraó, de ser poderoso, ter dinheiro, os prazeres. Ele, com os olhos naturais, ele viu isso. Mas com os olhos espirituais, pela fé, ele enxergou os benefícios de ser povo de Deus, de seguir a Cristo. E ainda que escolher seguir a Cristo, ele ia sofrer por causa disso, ia sofrer pobreza, ia sofrer no corpo, ia sofrer de diversas maneiras. Mesmo sofrendo, ele olhou para os benefícios, o galardão, ele chegou à conclusão que era melhor abandonar aquela posição. Era melhor largar a mão de ser filho. É melhor seguir o povo de Deus. Ele falou, é melhor ser maltratado junto com o povo de Deus. Juntamente com. Ele está dizendo, é melhor me unir ao povo de Deus, sofrer com eles. É muito melhor estar junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ou seja, transitório porque dura só uma estação, um pouco tempo. É temporário. O que Deus me promete, se eu seguir o povo de Deus, seguir a Cristo, é algo eterno. Ele falou, é muito melhor. Ele abandonou todos aqueles prazeres do Egito. Pessoas por muito menos, que nunca vão chegar a usufruir de 10% que Moisés podia usufruir no Egito. Por muito menos, eles acham que não vale a pena seguir a Cristo. Porque eles não têm fé. Porque quando a fé abre os nossos olhos, a gente enxerga o que significa seguir a Cristo. Não há nada nesse mundo que vale a pena. Porque como ele considerou, ele fez o cálculo, sabe? Ele viu que o opróbrio de Cristo, ou seja, o sofrimento por causa da causa de Cristo. É isso que quer dizer o texto aqui. Quando diz que Moisés considerou, ele fez o cálculo, ele viu que o opróbrio de Cristo, ou seja, o sofrimento por causa da causa de Deus, tomar a cruz, seguir Jesus, valia a pena mais do que todas as riquezas do Egito.
Porque nesse momento ele contemplava o galardão. Ele contemplava a promessa. Ele contemplava o prêmio, a recompensa. Ou seja, contemplar é desviar os olhos das coisas que você pode ver e fixar-se em outra coisa. Ele começou a fixar os olhos. Ele deixou de olhar para aquelas riquezas e promessas do Egito, ele fixou os olhos. Ele olhou atentamente. Contemplar aqui traz a ideia de olhar atentamente. Ele escolheu, sabe o que, irmãos? Seguir o povo de Deus. Estar com a igreja. Caminhar com Cristo. Tem que tomar uma decisão. Ele não podia continuar lá no Egito e seguir o povo de Deus. Nós temos que tomar uma decisão. Não podemos contemplar esse mundo, não podemos querer conquistar esse mundo, viver para este mundo e ao mesmo tempo viver para Cristo. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Então tome a cruz e me siga. Ou vivemos para este mundo, ou vivemos para o porvir. Como diz Lucas 16:13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, e aquele usa as riquezas, que é o que mais movimenta a mente das pessoas, é as suas forças, ser rico, ser poderoso, ter status. Faça o cálculo, irmãos. Não podemos estar com os nossos olhos em dois lugares. Escolha. A quem você vai servir? A Deus ou os prazeres deste mundo? Eu gostaria de fazer a pergunta. No dia de hoje, onde estão os teus olhos? Onde está o teu coração? Em Mateus capítulo 6, verso 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está teu tesouro, aí está teu coração. Tudo que você puder construir nesse mundo e aqui conquistar, vai ser destruído, vai acabar. Você não pode levar com você para o lugar onde você vai passar a eternidade. Se você quer juntar tesouro no lugar, junta lá onde você vai passar a eternidade. E tesouro lá, você só junta seguindo a Cristo. Certifique-se, amado ouvinte, que você está fazendo a conta certa nessa manhã, nesse dia. O apóstolo Paulo fez a conta de maneira sábia. E você? Ele diz: por mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em nós há de ser revelada. O que você escolhe? O apóstolo escolheu o mundo por vir. Ele decidiu perder essa vida, gastar sua vida para seguir a Cristo. Ele negou a si mesmo, tomou a cruz, sofreu afronta, foi preso para seguir a Cristo. Seguir a Cristo é a decisão correta. Porque se você deseja a glória eterna, a vida eterna, a felicidade eterna, saiba que ela vem até nós por meio da graça, através de Cristo. E se você nessa manhã me ouve, nesse dia, me ouve e é um filho de Deus, saiba, o sofrimento desse tempo presente é temporal, mas a glória que Deus vai revelar em nós é eterna. O sofrimento aqui, é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para nós, é infinitamente pequeno se for comparado com a glória que há de ser revelada. Saiba de uma coisa: em breve, todos os inimigos da igreja serão derrotados. Você que está me ouvindo hoje e tem rejeitado a mensagem de Cristo, não se engane com a aparência de fraqueza da igreja. A igreja é poderosa. Saiba de uma coisa, que no fim só ela prevalece, todo o resto será destruído, só ela vence, só ela herda a vida eterna. É como a Arca de Noé. As pessoas desprezaram aquela aparência da Arca de Noé, mas quando veio o dilúvio, só a arca ficou de pé. Só ela sobrevive, quem está dentro dela. Hoje as pessoas olham para a Arca de Noé, para a igreja, com desprezo. Mas quando vier a ira de Deus sobre este mundo, só quem estiver na igreja, só quem estiver unido a Cristo é que sobrevive. A igreja é poderosa, porque ela faz parte de um reino poderoso que não pode ser vencido. Esse reino é poderoso e não pode ser vencido, porque o seu rei é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o Deus todo-poderoso. Todos os inimigos da igreja serão vencidos. Todos! De que lado você está? Está dentro dela ou fora?
E agora eu não falo simplesmente estar dentro de um prédio, mas estar dentro da igreja que está unido a Cristo. Pessoas que seguem a Cristo. Os inimigos da igreja serão vencidos. O pecado será vencido. Satanás vencido. O mundo vencido. E por fim, o maior inimigo, a morte, será vencido. De que lado você está? Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, o apóstolo Paulo diz, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo está deixando bem claro. Todos os cristãos serão transformados. Receberão um corpo de glória, receberão um corpo imortal. Eles vão reinar por toda a eternidade. Mas agora, precisamos nos apegar a essas promessas e permanecer firmes, inabaláveis e ser abundantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Os sofrimentos do tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que o texto diz, os nossos corpos mortais serão transformados. Receberemos um corpo que não envelhece, não sente dor, não sofre nenhuma consequência do pecado. Seremos transformados em mais semelhança de Cristo. Deus vai revelar a sua glória em nós. Ele vai revelar a sua bondade, seu poder, sua glória em nós. Irmãos, guarda isso. O sofrimento do tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Uma glória revelada em nós. O nosso Senhor vai voltar, irmãos. Estamos entre a primeira vinda e a segunda. Ele vai voltar. E quando voltar, nós entraremos nesse estado de glória, nesse estado perfeito. Essa glória virá. Ela entrará em nós. Ela vai nos encher. Sabe, Deus vai revelar a sua beleza, a sua grandeza em nós. Nós seremos, irmãos, como vasos onde Deus vai mostrar toda a grandeza do seu poder, da sua bondade. Nós faremos parte dessa glória. Os redimidos, todos nós, os anjos vão contemplar a bondade de Deus em nossa vida. Nós reinaremos para sempre com o Senhor. Passaremos a eternidade com o Senhor. Isso, irmãos, é um encorajamento para este tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de aflições e lutas. E o apóstolo Paulo está querendo nos encorajar. Assim como ele queria encorajar aquela igreja em Roma. Aquela igreja estava situada ali em Roma. E ela estava cercada de muitos perigos, inimigos, sofrendo muitas perseguições. Ela precisava ser encorajada. E o apóstolo Paulo está aqui encorajando ela de maneira rica. Ele está fazendo aquela igreja refletir sobre a glória que há de ser revelada em nós. Nós precisamos compreender essa realidade, dessas promessas gloriosas, assim como eles precisavam, nós também precisamos. Para que a gente possa passar por esses sofrimentos e suportar. Nós receberemos vida eterna, um lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há morte, e será uma condição eterna. Não haverá a possibilidade de a gente cair dessa condição como Adão caiu. Porque Adão caiu dessa condição. Ele errou, ele pecou, por isso não recebeu a promessa, mas nós receberemos o prêmio que ele receberia se fosse fiel. Receberemos esse prêmio pela graça, porque Cristo foi perfeitamente fiel. Ele fez o que Adão não fez e ele alcançou para nós esse prêmio, porque ele foi obediente até a morte. Vale a pena perseverar. Como diz Hebreus, capítulo 10, e nós estamos chegando ao fim, no verso 37. Ele diz assim, porque ainda
dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Certifique-se hoje que você fez a escolha certa, seguir a Cristo. Guarde no teu coração que seguir a Cristo neste mundo não vai te livrar das lutas e sofrimentos. Pelo contrário, por seguir a Cristo, você vai padecer mais que as pessoas ao teu redor. Mas esteja preparado. Confie no Senhor, não desanime, não pare, não recue. Nós não somos aqueles que recuam, mas pela fé nós avançamos, nós somos filhos de Deus, nós somos amados, o Espírito Santo está aqui habitando em nós. Vamos avançar. Porque para nós há esperança, há um galardão nos esperando, uma eternidade, uma vida eterna diante de nós, plena. Não desanime, persevere e avance. Projete a sua vida para a eternidade, não para este mundo. Faça a conta da maneira correta. Certifique-se que você fez a conta da maneira correta. Certifique-se que você aprendeu com os olhos da fé, assim como Moisés fez, a fazer a conta da maneira correta. Viva para Cristo e Ele te dará o que o mundo não pode te dar. A vida eterna, a paz eterna, a glória eterna. É para lá que a igreja está indo. Não se engane. No final, só a igreja estará de pé. No final, só a igreja prevalece. Quando a ira de Deus for derramada, como as águas do dilúvio, só a igreja flutua. Só a igreja sobrevive. Se você estiver fora da igreja, você será destruído. Você será lançado no inferno, no mar da ira de Deus, por toda a eternidade. Certifique-se que você fez a conta certa. Porque estar na igreja é como estar naquela arca. Um lugar quente, com muitas dificuldades. Mas é o único lugar que há vida, que há esperança. Porque lá fora, só morte. Certifique-se que você está no lugar certo. Oremos. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos por esta oportunidade, por este momento na tua presença. E te agradecemos por essas palavras, Pai, que o Senhor nos permite ouvir em tua infinita graça e misericórdia. Essas palavras são como um tesouro para nós. É como um bem gracioso que o Senhor nos concede. Porque por elas nós podemos enxergar o que o Senhor tem preparado para nós. E isso para nós é como um tônico para caminhar mais uma milha. Que teu Espírito abra dentro da nossa mente e desvende todas as tuas promessas e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Para que nós possamos caminhar nessa terra, glorificando e exaltando o teu nome. Permanecendo firme por tua graça e por tua misericórdia. Age em nós, Deus, através de nós. Nos fortalece, nos enche de ousadia, para que nós possamos anunciar essa mensagem, o Evangelho, que é o tema dessa carta de Romanos. As pessoas ao nosso redor, as nações, que nós possamos nos envolver na igreja, na obra da igreja, porque não existe mensagem mais importante do que essa, a mensagem da cruz. Age em nós, Deus, através de nós, para a honra e glória de teu santíssimo nome. Amém. Irmãos, fiquem em paz, meditem no que foi dito e que a graça do Senhor os conduza. Em nome de Jesus. Amém.